Hashem, Escola Aleph, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, neste 4 de janeiro de 2022, o capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Romanos. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Na primeira parte, então, Paulo está justificando o homem diante de Deus somente pela fé, não pelas obras. Como em outras epístolas, ele defende esta doutrina. Claro que esta fé ela vai gerar frutos, como diz Tiago, de bondade, de virtude. Como, pois, lhe foi atribuído esta bem-aventurança, vem apenas sobre os circuncisos, ou se ela vem também sobre os circuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo incircunciso? Não, foi no regime... Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal, o selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncisado. Então, pai da incircuncisão, eu creio aqui. Então, essa é a justiça de Deus. Ela não é por obras, mas pela fé que gera boas obras. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então Deus tratou da justificação sem a lei, na época em que Abraão era incircunciso. Pela fé em oferecer o seu filho, ele foi considerado justo. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, Deus constitui por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir também. Isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse capítulo 4 de Romanos é importantíssimo, então nós vamos fazer notas importantes sobre este capítulo 4. Ele é confuso, difícil de entender, mas aqui o centro desse capítulo é a atribuição da justiça de Deus é pela fé
naquele que ele ressuscitou dentre os mortos, sabia Jesus nosso Senhor, qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, nossa redenção foi a cruz de Cristo, a nossa justificação foi a sua ressurreição. Então, vejam, Abraão tinha sido justificado e atribuída a justiça de Cristo a ele, porque ele creu em Deus, ele descansou em Deus e deixou com que a obra da nossa redenção e da nossa justificação fosse feita por Deus. O que Deus fez, apresentando Jesus como a nossa redenção, como expiação pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. Então a lei, ela serviu de ai, como diz Paulo, ela serviu de guia, ela serviu de dicionário para sabermos o que é ra, mal, e o que é tove, bom. Mas não está em nós o poder de sermos bons ou praticarmos o bem e o mal sem a graça da fé em Cristo, a graça que é dada por Deus ao nosso intelecto. E aí nós temos que entender um pouco sobre a filosofia, teofilosofia de São Tomás de Aquino com Aristóteles. Ele disse que nós temos um apetite da vontade. A nossa vontade é movida pelo apetite que nós temos na alma. E esse apetite move a nossa vontade, mas temos que educar o nosso apetite. E aí, como é que é essa educação? É pela lei. Nós vemos na lei, né, que o adultério é pecado, que certos apetites são pecados, o roubo é pecado. E no capítulo 2, Paulo já tinha tratado sobre isso, dizendo que o judeu não se justifica com a lei. Por quê? Porque ele não cumpre a lei. Ele não tem a graça de Deus para cumprir a lei. Muito menos a lei que Deus, o Pai, revelou em Jesus Cristo, que é ainda maior. Há uma justiça maior do que aquela lei mosaica, uma justiça até que envolve os sentimentos, todo o nosso homem interior. De odiar é um homicídio, né? De cobiçar é roubo, de desejar já é adultério. Então nós temos que ter um interior puro, como uma criança, santo, e essa santificação só vem interiormente pela graça de Deus, e essa graça só vem pela fé em Jesus Cristo. Não é pela confiança do nosso intelecto legalizado, instruído na lei. Se fosse assim, os juízes aí que a gente vê do mundo incrédulos, né, e ministros incrédulos aí do judiciário, não praticariam com o seu intelecto tão superior tantos males, inconstitucionalidades, crimes e ilegalidades como nós temos visto no Brasil. Então, é graças a essa fonte, essa infusão da graça no nosso ser interior, da nossa alma, no nosso intelecto, é que nós educamos o nosso intelecto para fazermos as coisas boas da lei que foi revelado, evitar o mal e seguir o caminho do tove, do bom, do bem, do belo, que é Cristo em Deus Pai. Então nós dependemos da oração, da súplica, da comunhão, né, do sangue e da carne de Cristo, da união com Cristo, para que essa graça opere nos caminhos da nossa vida. Shalom Hashem. Então aqui eu acho que nós esclarecemos esse difícil capítulo de Romanos, a primeira epístola, no capítulo 4, hoje dia 4. Shalom Hashem, que vos falou, Alfa. Então se você quer essa justiça de Deus e não creu ainda em Jesus, aceite-o agora como seu Redentor e Justificador, Deus, Filho de Deus, para a sua vida, e ande no seu caminho. Procure uma comunidade cristã, um batismo. E você que é nosso irmão também, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, faça essa oração. Eu me arrependo dos meus pecados e aceito esse Jesus para minha redenção, minha justificação pela sua morte e ressurreição, pela vontade do Pai, como disse a lei e os profetas. Então abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que vos falou, Alfa, neste 4 de janeiro de 2022, terça-feira.